Fala, galera do Entre Sinopses, aqui é Eider Mota. E aqui é Luane Mota. E agora nós vamos falar com spoilers, fica aí o aviso, sobre Cavaleiros do Zodíaco Senseiya, o começo, a adaptação em live action do anime e mangá Cavaleiros do Zodíaco. A gente já deu aqui a nossa opinião sem spoilers, você pode conferir tranquilo. E aqui agora é um vídeo com spoilers. Então vamos lá, vamos falar tudo sobre a história, sobre os detalhes que a gente gostou, do que a gente não gostou. E vamos lá, Lu, vamos começar com a história mesmo, né? A gente tem o Seiya sendo um lutador clandestino que acaba sendo recrutado, né, digamos assim, pelo Al-Mankido e para lutar contra Vendergurad, que aqui no filme se torna a ex-esposa do Al-Mankido e ela sofreu, né? Ela teve um dano no seu corpo. A Athena, ela tem o seu poder descontrolado aqui nessa hora, ela não consegue controlar o cosmo de Athena no seu corpo humano. E em um desses descontroles, a Athena acabou destruindo completamente os braços da Gurad. E com isso, ela e o Al-Mankido acabaram indo atrás de crianças que tinham cosmo-energia para poder capturar esse cosmo e usar, né, para criar uma espécie de cura com os braços mecânicos para Gurad. Que historinha chinfrim, pelo amor de Deus, que coisa horrível. Já consegue ser tão ruim ou pior do que o que eles fizeram no remake da Netflix. Lu, falar um pouco sobre essa base da história aí. E o que você acha, né, disso, deles ficarem insistindo que a Athena tem tipo uma maldição, tem uma profecia, que ela vai destruir o mundo, que realmente ninguém aguenta isso. O que já era ruim conseguiu ficar ainda pior, infelizmente. Nisso, o remake em 3D tem uma vantagem. É ruim, mas é um pouquinho menos pior do que essa adaptação em live action. Essa história aí que era a esposa, que não sei o que, né? Eu fiquei assim, Não funcionou. gente, o que é isso? O que eu estou assistindo? Além disso, toda essa história aí de sugar o cosmo, de capturar o cosmo. Tipo assim, gente, não é sangue que você tira da veia da pessoa e você bota na outra. Eu sempre enxerguei, para mim sempre isso ficou muito claro, que o cosmo é uma coisa meio espiritual, é uma coisa assim, quase divina, é uma coisa que não é que você tira de um e põe no outro, é algo que você tem que trabalhar para despertar e que não é qualquer um que pode despertar o cosmo. E aqui não, aqui é bagunça. Pega assim, esse menino tem cosmo, vamos tirar o cosmo dele para botar em mim, porque isso, aquilo. Não gostei, não ficou legal, não funciona. E não faz sentido, e eu continuo não entendendo como eles acham isso legal e como eles continuam insistindo na mesma ideia dessa mesma trama que nunca fez sentido e continua não fazendo. Perfeito. E outra coisa que eu não gosto também é que o filme meio que tenta esconder, né, quem é o ajudante da Gurad. A gente sabe que é o Ikki de Fênix. E eles tentam fazer um mistério sobre o personagem lá, ele só revela os seus poderes no final. Uhum. Inclusive, um plot twist que tem no filme é que, no fim das contas, né, a Gurad acaba se arrependendo e decide parar de sugar o cosmo da Athena. E aí, nessa hora, o Ikki se revela, né, como o grande vilão e resolve continuar o projeto lá para tirar o Cosmo da Atena. E ele pega a armadura de Sagitário, que tá com a Gurad também. E continua sem fazer sentido isso para mim. Eu acho que esse final acaba fazendo com que toda a história da personagem Gurad seja completamente descartável e mostrando que ela não precisava existir, que essa trama não precisava existir. Se eles estabelecem o Ikki como o grande vilão desse primeiro filme, seria muito mais legal até para fazer o arco de redenção dele no segundo filme, caso Isso. esse segundo filme existisse. E aí fica um filme sem sentido, a rivalidade do Ikki com Seiya não faz o menor sentido também, já que eles não têm uma história pregressa, e outra coisa é que esse filme ignora completamente a existência dos outros Cavaleiros de Bronze. Eles citam em diversos momentos, né, as outras crianças, temos que reunir os Cavaleiros do Zodíaco, existem outros, o que você fez com as outras crianças que tirou o Cosmo, enfim. Eles dão a entender que existem outros, mas em nenhum momento é citado, o Ikki não fala que ele tem um irmão, só dá a entender em um momento lá do treino do Seiya com a Marin
que o Ikki foi treinado pela Marin também, e que supostamente ele também tem um irmão, que a história se assemelharia com a do Seiya, que está buscando a irmã. Enfim, fica muito esquisito, você não sabe também o que aconteceu, né, com a irmã do Seiya, que eles falam lá que ela foi capturada porque ela supostamente teria Cosmo, mas ela não tem, aí ela é solta e ela nunca vai, ela não volta para o Seiya porque sabe, né, que tem gente de olho nela. Enfim, fica tudo muito jogado e, como eu falei, a história é o grande ponto fraco desse filme. E o que eu achei legal, né? Talvez são as cenas dos treinamentos, que elas são legais, né? A interação do Seiya com a Marinha é interessante. Mas também acho que falta um pouco de peso, né? Porque no anime o Seiya conhece a Marinha ainda pequena, então ele cresce junto com ela, ele até estabelece a ideia na cabeça dele que talvez ela possa ser a irmã dele. E o filme até tenta brincar com isso quando ela acaba dizendo as mesmas palavras que a irmã do Seiya falava para ele quando ela era pequena, mas não vai muito além disso. O que mais, Lucas, você tem para falar da história do filme, assim, com spoilers que você achou que poderia ser diferente ou que você gostou? Comenta aí. Uma parte pequena que eu achei legal foi na hora lá do treinamento, que aí o Seiya tenta quebrar a pedrinha, ele não consegue, aí a Marin fala, essa pedra, você, o universo, tudo é feito de átomos e tal, igualzinho o que ela já fala no anime, no mangá. Isso eu achei bem legal, foi um aceno bem positivo, mas essa história do Ikki aparentemente ter sido treinado pela Marin tira totalmente o peso do personagem, né? Porque a gente sabe que o Ikki, ele é mau, porque ele passou por muita coisa, ele foi separado do irmão dele, e ele passou por um mestre terrível, horrendo, e ele sofreu muito na ilha, e o mestre dele ensinou ele que ele só conseguiria vencer se ele despertasse o ódio dentro dele, e ele faz atrocidades e atrocidades, e por isso o Ikki acaba sendo um vilão ali no começo, e ele tem essa dualidade entre meio mal, e aí ele fica depois do bem, mas aquele quase anti-herói, assim, que é meio bruto na queda e tudo mais. E aqui não, porque aí, tipo, ele fica mal porque, não, eu sou mal porque eu sou mal, e é isso aí, eu gosto de ser mal. E perde o peso do personagem. O Ikki é um personagem muito importante, é um personagem que eu gosto, e que eu acho que todo mundo que assiste gosta, né? Ele é muito poderoso, ele é muito forte, e aqui ele também é forte, mas ainda assim, acho que ele perde todo o seu peso, perde todo o significado da história, e também para uma história de redenção para ele, eu não saberia nem como é que eles poderiam fazer, porque simplesmente fica jogado. E os outros personagens não estarem presentes, não serem nem mencionado o nome. Podia dizer o nome, tipo assim, meu irmão Shun, o Yoga, o Shiryu. Não, tipo, simplesmente não, é como se eles não existissem. Eles mencionam outros cavaleiros, eles mencionam outras crianças, mas não tem peso, não tem. É a mesma coisa que nada. E isso fez muita falta. Porque Cavaleiros do Zodíaco, Seiya é o protagonista, mas nunca foi só sobre o Seiya. Sempre é o Seiya e alguém. Por exemplo, o Seiya e o Shun, eles têm uma conexão muito forte. A gente vê isso bastante presente lá na saga de Hades, né? Que o Cavaleiro de Pégaso e o receptáculo de Hades, eles acabam tendo uma conexão e tal, não sei o que, tal. Isso aqui não existe. Até se eles trouxerem depois, a galera não vai ter o mesmo peso, não vai ter a mesma importância, o mesmo significado. Então, só ladeira abaixo, gente. É isso que eu digo, é só ladeira abaixo. Infelizmente. Eu não queria estar vindo aqui para falar mal, eu queria vir aqui com todo o meu coração e com arrependimento de dizer, meu Deus, esse filme é muito bom, mas não é. A verdade é que não é. Não é querendo ser chata, não é querendo exigir que seja tudo igualzinho ao anime, que seja tudo igualzinho ao mangá. Mas eu não posso mentir, eu não posso passar esse panão só porque Cavaleiro do Zodíaco é meio escorado pela sociedade, não vamos mentir porque é assim. Eu não posso chegar e passar esse pano e dizer que não, é bom e tal, não sei o quê, porque não é, simplesmente não é. E eu acho que muito pela história, né? Se você, pelo menos, inova apresentando uma história minimamente interessante e que fizesse sentido com a essência de Cavaleiros, a gente aceitaria muito melhor as próprias mudanças. Mas eles mostram tanto que as mudanças são descartáveis que no fim do filme, né, tem essa troca. A Gurad sai de cena e o Ikki vira o grande embate.
E tudo isso deles sempre estarem colocando a Athena como numa posição de ela vai destruir o mundo, o poder dela vai destruir tudo. Isso não faz sentido nenhum. Porque se existem 88 cavaleiros para proteger a Athena, por que eles vão proteger alguém que vai destruir o mundo, entendeu? Por que eles existem, então? E outra coisa que eu não gosto, né, que é no final o Ikki pega a armadura e aí você entende que ele está trabalhando para o santuário, de alguma forma. Mas santuário não é mencionado em nenhum momento, a palavra santuário não é falada. Você vê os Cavaleiros de Ouro, né, na cena de abertura, que é o Aioros e o Shura, na cena da proteção da bebê Athena, do Aioros impedindo que a Athena morra, mas não cita nome dos personagens, não fala sobre a existência de outros Cavaleiros de Ouro, nem um easter egg, nenhuma cena pós-créditos falando sobre o mestre do santuário, que ele está por trás de tudo, até para dar um pouco mais de sentido para a jornada do Ikki, talvez, no filme. E isso não existe. No anime existe isso. O Ikki, quando ele é derrotado, ele fala, a maior ameaça não sou eu, é o santuário. O Ikki estava, de alguma forma, trabalhando para o santuário também. E isso não fica explícito aqui. E eu gostei, assim, no começo eu não estava gostando muito, mas depois eu gostei da relação do Seiya com a Saori. Eles têm aquilo, né, eles não se gostam muito no começo e aos poucos vão estabelecendo, né, um carinho, uma amizade um pelo outro, que pode até se desenvolver para algo mais, que no anime acaba nunca acontecendo. Mas é isso, eu acho que o filme ele desperdiça inúmeras oportunidades, ele até apresenta elementos que podem ser legais, que podem ser interessantes, mas depois ou eles são descartados ou eles não têm importância mais. O filme tem um personagem lá que eu até achei que fosse o Shiryu pelo visual, que toda hora falando, o prisioneiro pode nos dar essa informação, vamos ver o prisioneiro, vamos torturar o prisioneiro. E o cara é um nobody, é ninguém, não tem importância nenhuma para a trama. O sacrifício do Almankido é só para o personagem morrer de novo, como acontece com ele no anime, no mangá, porque também não faz sentido nenhum, ele explodiu o lugar lá, então são muitas escolhas equivocadas, e eu acho que a ausência, né, talvez até de dar essa ponta, deixar essa ponta solta, esse gostinho de futuro também prejudica você ter uma esperança de que um próximo filme seria melhor. Concorda, Lu, com isso? Concordo muito, concordo demais. Outra coisa, no final lá, a Gurad se arrepende, que, nananana, enfim. E aí, a Saori já, como Athena, ela vai e cura os braços dela, né? Porque teve quando ela era criança, que coisou os braços dela, enfim. E aí, tipo assim, ela se redimiu, ela ficou viva, né? Caiu o mundo em cima dela, mas ela ficou viva, sabe-se lá como. Mas, tipo, aí depois eles vão embora e ela fica lá, tipo, tá, e aí, o que aconteceu? Ela vai voltar? Não vai? Teve alguma importância? Tipo, nada. Sacrifício do Alma também, né? Não tinha necessidade, a palavra é essa, não tinha necessidade, porque naquele momento ali não precisava, foi só porque não, o velho tem que morrer, é isso aí. Tem que descartar ele, porque para a história funcionar mais para frente não pode ter ele. E, enfim, é uma sequência de coisas tanto quanto questionáveis. Você se pergunta, gente, por quê? É a única coisa que eu consigo dizer, gente, por quê? Eu gostei um pouco do Mylok, né, que é o Tatsumi, que aqui Sim. ele tá mais, ele vai pra ação, ele tá mais descolado e tal, e ele fica, né, no final junto com a Saori e com o Seiya, apesar de que ali, tipo, não é o Tatsumi, é um personagem que tem um visual parecido, que tem a mesma função, mas não é o mesmo personagem do anime, o que talvez seja legal, porque o Tatsumi é um personagem que eu não gosto muito no anime, até pelas atrocidades, né, que ele faz lá. Mas e aí, Lu, expectativa de futuro? Você vê essa franquia indo para algum lugar? Acha que se fizer um sucesso aí, pode ter um segundo filme? O Ikki deve ser o vilão do segundo filme mesmo, ou eles já pulam para 12 casas? O que você acha que pode vir daí? Eu acho que a falta de explorar um pouco mais esse universo, a gente sabe que Cavaleiros do Zodíaco tem uma coisa muito grande, né? Existem vários cavaleiros, existe o santuário, treinamentos ao redor do mundo, e aqui eu tive a sensação de que é algo muito contido, sabe? Que os cenários são pobres, que as coisas são muito vazias. Que se cadê? Por que o santuário não está agindo, sendo que tem uma suposta Atena por aí? Cadê os outros cavaleiros? Cadê o interesse deles nisso tudo? Então, acho que faltou
deixar o universo mais rico para a gente ter também uma noção do que pode vir numa sequência. Mas comenta aí o que você acha que pode vir de futuro. A gente sabe que toda a trama de Cavaleiros do Zodíaco é muito extensa, bem complexa, então é difícil de adaptar muita coisa de uma vez. O que é uma coisa que eles não fazem, né? Eles não tentam jogar coisas demais assim do universo de uma vez, mas também eu acho que eles colocaram muito pouco, né? Acaba que não tem muito assim do universo de Cavaleiros do Zodíaco. E isso me deixa sem muita perspectiva de um futuro legal, sabe? Porque eu gostaria, assim, de ver mais um filme, ter sequências e tudo mais. Não porque eu achei esse filme bom, fiquemos isso bem claro. Mas porque eu acho que é um universo que tem um potencial muito grande e que, se bem adaptado, daria certo. Mas, pelo andar da carruagem, pelo que eu vejo, assim, eu já vi muita gente falando mal, algumas outras pessoas falando bem, dizendo que é maravilhoso, e que isso, e que aquilo, e que é nostálgico. Eu lembro que uma das primeiras impressões, assim, que saiu, alguém chegou a comentar, ele respeita muito a obra original, e para mim não é nem que respeita a obra original, é porque quase não tem nada da obra original, então é uma questão de mal utilizar as coisas. Então, assim, eu queria ver mais de um universo um pouco mais bem trabalhado, mais coerente com com o universo mesmo de Cavaleiros do Zodíaco, né? É algo que eu acho que até que a adaptação mais recente em anime, né, o remake, conseguiu fazer um pouquinho melhor. A segunda temporada foi um pouco melhor do que a primeira, justamente porque não tinha Murad, não tinha essas invenções, essas maluquices, eles se ateram um pouco mais à história, ainda assim eles criaram, eles inventaram, e o que eles inventam umas coisas assim um pouco questionáveis, mas ainda assim é uma invenção que faz um pouco mais de sentido dentro de um todo, dentro de um geral ali. E com esse filme, assim, poderia acontecer o mesmo, mas eu não prevejo esse filme fazendo grandes sucessos, tendo muita bilheteria. Então, é muito provável que a gente não vá conseguir ver esse universo crescer e melhorar, né? Como poderia acontecer. Então é isso. Mais algum comentário, Lu, com spoiler sobre esse filme? Eu acho que fica, assim, a sensação de, poxa, foi o que eu esperava, foi ruim como eu esperava, ou poxa, poderia ser tão melhor, sabe? Com algumas decisões Exatamente. diferentes poderia ser tão melhor. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que os fãs de Cavaleiros do Zodíaco e o público em geral vão achar, como vai ser a recepção desse filme e ver se vai ter realmente um futuro ou não. Dá aí suas considerações finais, Lu, sobre o tema. Uma outra coisinha que eu esqueci de comentar antes, que é algo que fez falta para mim, é porque eles não falam os nomes dos poderes quando eles vão usar, né? Exato. Você não A gente escuta o vê Seiya falando visualmente os poderes, mas não isso. fala. Você não escuta o Seiya falando Meteoro de Pegasus, você não escuta o Ikki falando Ave Fênix, e que, poxa, faz uma falta, sabe? Eu não sei se eles pensaram que fazer isso ia ficar meio bizarro. Eu acho que não. Porque, assim, tem muita coisa assim que se leva em consideração quando você vai fazer um live action. Ah, isso aqui, por exemplo, as armaduras originais, talvez não fosse funcionar muito nessa questão e tudo mais. E tá, realmente eu concordo, mas tem alguns elementos que, para quem vai assistir o filme, você tem que abraçar a história. Você tem que entender, isso aqui é algo surreal, não se trata do universo real. É com gente? É sim, mas não é uma coisa que você vai ver normal, tipo o universo Marvel. São pessoas ali, você tá vendo as coisas, acontecimentos, e cai, cidade, quebra, e você sabe que não é real. É óbvio que não é real, mas você fica imerso dentro da história. E eu acho poxa, alguns elementozinhos a mais que eles poderiam trazer fariam a gente ficar um pouquinho mais imerso na história, desconectar um pouco tanto do, poxa, de se ligar tanto com o anime, com o mangá, se eles, sei lá, trouxessem algumas coisas um pouco menores, esses detalhes, por exemplo, simplesmente falar o nome dos golpes, eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais legal, né? Infelizmente, não estou surpresa, porque eu esperava que o filme não fosse muito bom. Mas eu falo isso com um pesar no coração. Estou metendo pau aqui, mas eu estou falando com uma certa tristeza, porque eu queria que fosse bom. Eu tive uma pontinha pequenininha de esperança, assim, dentro do meu coraçãozinho de que não seria ruim, mas infelizmente foi exatamente aquilo que eu esperava.
No fim das contas, a história é mais genérica do que deveria ser e menos Cavaleiros do Zodíaco do que deveria ser. Acho que o saldo final é esse. Então é isso, galera. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo aqui de Cavaleiros do Zodíaco. Em breve a gente volta com mais conteúdo aqui sobre CDZ, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu! Valeu!